os colaboradores, gestores da Schwarz. Eu sou Daniele Gomes, sou aqui da Regional Paraná, do Great Place to Work, e atendo a Schwarz desde dezembro do ano passado, no relacionamento, no pré-pesquisa, acompanhando também o durante a pesquisa de clima e pós também nos resultados. E hoje eu estou aqui para abordar várias questões, né, da pesquisa de 2025, que nós já temos data para começar, pessoal. Então, olha só que boa notícia. Vamos começar o mês de setembro com esse canal de escuta aberto para todos os colaboradores da Schwarz. Então, do dia 1º ao dia 14, a pesquisa de clima de 2025 ficará no ar. E eu estou aqui para convidar vocês, explicar um pouco da metodologia da pesquisa, o porquê da pesquisa, sobre algumas mudanças também que a gente teve esse ano, para quem já respondeu em anos anteriores. Né, a gente tem uma longa jornada com a Schwarz e eu já aproveito para agradecer pela parceria. O GPTW ele foi contratado para ouvir vocês de uma forma confidencial, de uma forma, né, segura, que traga confiança, para que a Schwarz consiga, a partir desse diagnóstico, implementar melhorias, fortalecer o que está bom. Então, eu já desde já agradeço a parceria por mais um ano. Então, eu quero hoje deixar esse canal aberto para vocês tirarem dúvidas ao longo da apresentação. E no final também eu vou deixar uns minutinhos abertos para a gente explorar mais algumas questões. Ok? Então, vamos começar aqui relembrando quem é o GPTW. Né? Podem existir aí alguns colaboradores novos, então a gente quer contextualizar quem é o GPTW, e eu quero dizer que é uma consultoria global que hoje é autoridade no mundo do trabalho. O GPTW começou lá em 1997, na verdade nos anos 80, ali começo de 90, nasceu nos Estados Unidos através de um jornalista que começou, na verdade, naquela época, pesquisando as piores empresas para trabalhar nos Estados Unidos. E aí ele viu que ele não ia ter dinheiro para pagar tanto advogado e ele começou a procurar as melhores, né, boas empresas para trabalhar. E ele começou a ir presencialmente nas empresas, ouvindo as pessoas, e ele já naquela época identificou algumas coisas em comum nas empresas que eram muito boas, muito, né, que eram excelentes para trabalhar. Tá? Então, desde então, né, nasceu a nossa consultoria e hoje, pessoal, nós estamos em mais de 170 países. Então, é uma autoridade global que ouve anualmente 20 milhões de funcionários. Então, é muita gente que responde às pesquisas todos os anos. São 21 mil clientes no mundo, e só aqui no Brasil, que é a maior operação do Great Place to Work, nós temos mais de 6 mil clientes no Brasil. Então, esse é um pouquinho do nosso impacto que eu queria compartilhar com vocês. E a nossa missão é essa: construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um excelente lugar para trabalhar. Um Great Place to Work for All. A gente tem esse destaque aqui do For All, que eu vou explicar mais um pouquinho, que é a nossa metodologia. Tá? O For All, né, traduzindo aí para o português, é para todos. Então, a gente quer construir um bom ambiente de trabalho para todas as pessoas na organização, independente de cargo, independente da cor, etnia, orientação sexual, e também a gente quer impactar a sociedade. Quando a gente transforma o ambiente de trabalho, as famílias, né, dos colaboradores são impactadas e a sociedade também. Então, a nossa visão, né, a nossa missão é muito abrangente, tá? Visando aí uma transformação mesmo. E agora eu quero mostrar para vocês o modelo do Great Place to Work, que é a nossa metodologia. A gente vai ter a pesquisa de clima e tem vários temas que são abordados ali na pesquisa, várias afirmativas que a gente chama, que a gente quer ouvir a percepção das pessoas. E eu quero mostrar para vocês o que está por trás desses temas, né? Como que isso foi construído ao longo desses mais de 30 anos de GPTW, tá? E é exatamente o For All, né, que eu comentei, o para todos, que eu quero explicar aqui. Né? Uma boa experiência para os funcionários, para as pessoas, ela deve ser consistente para todo mundo, tá? E desde aquela época que o GPTW começou, foi notado que nos bons ambientes de trabalho existiam essas 3 características, pessoal. Confiança das pessoas na liderança, orgulho do trabalho que elas realizavam e camaradagem, colaboração com os colegas,
tá? Então, a gente hoje, na nossa metodologia, a gente busca essas 3 frentes, que essas 3 frentes sejam positivas para todos, tá? E agora eu quero abordar para vocês sobre essa parte aqui de confiança. A maior parte dos temas abordados na pesquisa está relacionado à confiança na liderança, tá? Então, olha só aqui, ó, o que nós temos. Dentro de confiança na liderança, a gente tem 3 pilares: credibilidade, que consiste no cumprimento das promessas da liderança, coerência entre discurso e prática, tá? Temos também o pilar de respeito, né, que é demonstrado quando existe cuidado genuíno com as pessoas, a empresa oferece treinamento, por exemplo, é um lugar fisicamente seguro para trabalhar, os recursos que a pessoa precisa para trabalhar. Então, a gente aborda vários temas relacionados a respeito da liderança com as pessoas e também da imparcialidade, né, que garante que todas as pessoas tenham as oportunidades, né, com equidade e reconhecimento, que todo mundo tenha oportunidade de reconhecimento especial. Então, a gente trabalha temas relacionados à liderança nessas 3 frentes, tá? Credibilidade da liderança, respeito e imparcialidade. E aí nós temos o pilar orgulho do seu trabalho, então aqui a gente quer entender se as pessoas veem sentido, têm um propósito, não é só mais um emprego, como que elas se sentem em relação à marca empregadora, se elas têm orgulho de trabalhar, né, na Schwarz, qual que é a visão delas em relação ao impacto que vocês também têm na comunidade. Então a gente tem um bloco só relacionado aqui ao orgulho, né, das pessoas em relação ao seu trabalho, e, por fim, a camaradagem com os seus colegas, né? A colaboração. Então, se as pessoas sentem que estão no mesmo barco, o ambiente é descontraído, as pessoas têm aquele sentimento de família, né? Conexões entre as pessoas. Então, a gente também tem alguns temas na pesquisa que trabalham essa questão de relacionamento entre pares, tá? Até aqui tudo bem? Maravilha. E qual que é o efeito, né, do GPTW nas empresas? Eu quero, antes de mostrar a pesquisa para vocês, como acessar, como que ela é, eu quero falar do porquê que a gente aplica a pesquisa. Não é só para receber um selo, né? A gente sabe que existe hoje muitas pessoas achando que o selo é comprado. Para que a empresa quer o selo? Claro que existe, né, um reconhecimento para a marca empregadora ter o selo GPTW, mas vai muito mais além, tá? Olha só esse efeito que eu trago aqui. Todas as empresas, vou começar de trás para frente, todas as empresas, né, eles querem performance, né? As empresas querem crescer, ter lucratividade, produtividade, satisfação do cliente, permanência de talentos, né, resiliência, sustentabilidade do negócio. Então, para ter essa performance, a gente precisa desses passos anteriores. Não tem como a gente ter uma alta performance se a gente não tem uma liderança que cria uma experiência positiva para as pessoas. Essa experiência ao longo do tempo, né, uma experiência positiva, ela molda uma cultura na empresa, uma cultura de colaboração, de inovação, de agilidade, e isso é o que traz a performance. Então, na verdade, o objetivo da pesquisa é trazer um diagnóstico para a empresa, melhorar a experiência das pessoas, tá? Que é o que eu já mostrei agora na nossa metodologia: confiança, orgulho, a camaradagem. E a excelência, pessoal, começa com a liderança que contrata, que recebe as pessoas, a liderança que está ali no dia a dia, que dá o feedback, que escuta, que agradece, né, que celebra as conquistas. Então, a gente tem esse efeito nas organizações que empresas GPTW, elas têm um destaque em comparação com o mercado. A gente tem diversos estudos que vocês podem pesquisar depois, eu trouxe só esse daqui para a gente não se prolongar, mas aqui é um estudo feito na Bolsa, né, dos Estados Unidos, onde mostra que em momentos de desaceleração econômica, as empresas que são certificadas têm um desempenho muito maior em relação às que não são certificadas. Então, é um objetivo estratégico aplicar a pesquisa, né, trazer a performance, e quanto mais a empresa lucrar, melhores condições também as pessoas terão, né, participação nos resultados, salário, então é um benefício para todos. Então, eu queria trazer esse motivo também aqui da aplicação da pesquisa para vocês, tá?
E agora sim, a gente entra aqui, quero passar agora para a parte mais técnica de como vocês acessam a pesquisa, de como que está estruturada a pesquisa, trazer exemplos de afirmativa, de perguntas, mas, fechando esse bloco, o primeiro passo para ser um GPTW, para ser um excelente lugar para trabalhar, é ouvir as pessoas. Então, a pesquisa, ela é uma escuta. Então, nós queremos ouvir vocês e, a partir disso, melhorar cada vez mais o ambiente, o clima da Schwarz. Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos agora aqui dar uma olhadinha na nossa pesquisa de clima. Eu vou começar aqui falando do acesso à pesquisa. Vocês vão receber, né, o time de pessoas vai divulgar o link, é um link de internet que você pode acessar pelo computador ou pelo celular. Você pode responder na empresa, pode responder na sua casa, no lugar que você achar melhor. E você vai receber também um login e uma senha, tá? Esse ano, né, acho que nos anos anteriores também foi assim, o login vai ser as iniciais da empresa, né? Então, SCH e o número da sua matrícula. A senha você vai repetir no primeiro acesso. Então, vai entrar com a mesma, com o mesmo que você colocou no login, você vai conseguir replicar aqui na senha. E aí você vai entrar numa tela de atualização de senha, porque para responder a pesquisa tem que ser uma senha sua pessoal para mais segurança, né, confidencialidade das suas respostas. Então, é obrigatória essa troca de senha, e eu reforço, vou falar sobre isso mais para frente, sobre a confidencialidade da pesquisa, as regras, mas eu reforço já aqui que os dados de login, eles não são utilizados para a identificação dos colaboradores. A empresa não recebe, por exemplo, quais logins que responderam à pesquisa, quais não responderam, o que respondeu esse login, tá? Não existe, nem o GPTW tem isso em sistema. Tá? Nós não fazemos esse controle. E se vocês tiverem qualquer problema para acessar, a gente até orienta que entre em contato direto com a nossa regional aqui, para que alguém do próprio GPTW ajude você a entrar, caso a senha dê errado, né, esqueça, não consiga fazer o reset. Então, a gente tem um time aqui durante todo o período da pesquisa, que vai te ajudar com bastante agilidade, normalmente com respostas no mesmo dia, dependendo do horário que chega o pedido ali de ajuda no e-mail, vão ajudar vocês com essa parte aqui de entrar na plataforma, de entrar no site para responder. Ok, pessoal, tudo bem? Maravilha. Então agora vamos falar um pouquinho da composição da pesquisa. A maior parte da pesquisa é composta por afirmativas. Então não são perguntas, são declarações, né? E nós temos 60 afirmativas na pesquisa. E essa aqui, pessoal, é a escala de resposta das afirmativas. Então, nós temos a opção nunca é verdade, na maioria das vezes não é verdade, às vezes é verdade, às vezes não, na maioria das vezes é verdade e sempre é verdade. Então, é uma escala que a gente chama de escala Likert. Então, a gente espera o quanto você concorda, né, com a afirmativa, tá? E são 60 afirmativas padrão. As empresas normalmente colocam algumas adicionais, duas, três, né, até cinco, mas o do padrão GPTW, né, que é o que conta para a certificação, para o reconhecimento da empresa, são 60. Além das afirmativas, a gente tem algumas perguntas de múltipla escolha também, e perguntas abertas também, que geram ali um comentário, né, você pode escrever um comentário. E agora, na sequência, eu vou mostrar exemplos de cada uma dessas, né, perguntas e afirmativas também. E qualquer dúvida, vocês podem me interromper. A primeira que eu trouxe aqui é um exemplo de uma afirmativa, que é: as lideranças deixam claras suas expectativas. Então, essa é uma afirmativa real da pesquisa, né? E aí você pode escolher a opção de resposta aqui. E esse ano nós tivemos uma mudança na pesquisa, na metodologia do GPTW, a gente está em constante evolução. Então, conforme a gente ouve, né, como eu falei para vocês, 20 milhões de pessoas, né, diversos segmentos de empresas pelo mundo, tamanhos, a gente consegue também identificar oportunidades de melhoria. Então, para quem respondeu as pesquisas nos anos anteriores, vai lembrar que em todas as afirmativas, vocês respondiam duas vezes.
Tinha a visão empresa e a visão área. Então, a visão empresa pensando nas lideranças da empresa e a visão área, né, direcionando ali a sua percepção da sua liderança imediata. Esse ano, em todas as 60 afirmativas que nós temos na pesquisa, vocês responderam com uma visão única. Ou seja, pense na sua experiência como um todo com as lideranças da empresa. Né? Às vezes a gente tem contato, além da nossa gestão imediata, também com outros gestores, com a alta liderança. Então, a gente quer entender a sua percepção como um todo mesmo. Então, isso até deixou a pesquisa mais rápida de ser respondida, menos complexa também, né? De ficar toda hora avaliando isso, né? E em quem que eu vou pensar. Então, hoje você avalia a liderança como um todo, a sua experiência com as lideranças. Lembrando que a maior parte da pesquisa é sobre liderança, né? Então, tem bastante afirmativa que traz aqui a nomenclatura as lideranças. Acho que alguém levantou a mão, eu não consigo ver aqui, mas pode falar, por favor. Dani, minha pergunta, usando exatamente essa afirmativa como exemplo, e diante da mudança que nós já tivemos ano passado, né, de não ter mais visão área, visão empresa. Quando a pessoa, nós colaboradores, vamos responder. Um exemplo é essa afirmativa: as lideranças deixam claras suas expectativas. O meu foco principal, eu, Luciana, colaboradora, vou pensar principalmente na minha gestão, na minha liderança, correto? Sim, Óbvio que se estende como um todo para a organização, mas eu vou ter o foco principal no meu escopo, aquilo que eu vivo e percebo no dia a dia e acabo experienciando nessa troca, correto? nós temos, Luciana, eu vou até mostrar já aqui para vocês. Você repara que aqui a gente tem as lideranças, né, no plural. Nós temos esse ano também na pesquisa, algumas afirmativas, não são 60, nós temos 8 afirmativas que trazem a nomenclatura minha liderança imediata. Então, aqui é uma afirmativa específica da percepção que você tem da sua liderança imediata que está com você no seu dia a dia, o seu escopo, como você falou. Então, a gente até tem essas 8 aqui com uma nomenclatura específica para que você realmente direcione a sua percepção para sua liderança imediata. Aqui na visão única, claro que você pode, né, escolher o que você vai pontuar. A pesquisa ela é voluntária, né? A gente não influencia como você vai responder, mas a gente espera que seja a sua percepção do todo mesmo, tá? De toda a organização, todas as lideranças. Maravilha? Vou continuar então. Aí eu já ia trazer essas afirmativas específicas, tá? Além de a minha liderança imediata, tem acho que 3 que vai falar na minha área também. Por exemplo, na minha área, eu considero que é um lugar psicológico e emocionalmente saudável para trabalhar. Então, a gente também tem algumas afirmativas, poucas, tá? Relacionadas só à sua área, porque é importante a gente também ter esse retrato das áreas, porque, assim, problemas diferentes, né? Por exemplo, a gente compara muito a pesquisa, pessoal, com um check-up médico. Então, se você faz um check-up, o seu colesterol está alterado, você não vai tomar um remédio de pressão alta, né, de diabetes. Então, as áreas dentro de uma organização, elas têm necessidades diferentes, elas têm, né, oportunidades de melhoria diferentes. Então, é muito bom a gente ter na pesquisa um retrato da área para que a empresa consiga direcionar, né, os planos de ação de forma assertiva. Então, por isso que a gente tem aqui agora na pesquisa esse recorte à minha área, a minha liderança imediata. Ok? Mais alguém tem alguma dúvida nesse tema? Tudo certo? Maravilha. Então, trouxe aqui, né, 2 exemplos de afirmativas, né, uma de visão única, uma específica para o seu escopo, para sua área. E agora eu trago aqui um exemplo de pergunta de múltipla escolha. Temos algumas também na pesquisa. E essa aqui traz o principal motivo que me faz permanecer na empresa é. E aqui nós temos 5 opções de resposta. Então, aqui é você escolher qual pesa mais, né? Qual que é o seu motivo de permanência? Ah, Dani, vamos supor que eu fico pela oportunidade que eu tenho de crescimento e desenvolvimento, mas também fico pelo alinhamento que eu tenho,
né, dos meus valores com os valores da empresa. Você pode escolher a que é mais forte para você, porque aqui a gente não tem como escolher mais de uma, precisa escolher uma, então você pode colocar aqui tem mais valor para você, tá? O motivo da sua permanência. E nós temos algumas outras também que eu não trouxe aqui, tá? E aqui trago os dois exemplos que temos de perguntas abertas. Tem algumas empresas que colocam também adicionais, mas no modelo GPTW nós trazemos a pergunta: o que torna a sua empresa um excelente lugar para trabalhar? Então aqui nós esperamos, né? Não é nenhuma, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que nenhuma pergunta é obrigatória, nenhuma afirmativa é obrigatória, mas eu gosto de reforçar o quão importante é esse momento de escrever um comentário, porque a gente fala que é o qualitativo da pesquisa. A gente olha o dado e às vezes tem um dado ali que está um pouquinho mais baixo. E quando a gente olha para os comentários, a gente consegue entender exatamente o porquê, né? Cruzar uma informação com a outra e entender o que, que as pessoas realmente esperam. Da mesma forma, os pontos positivos, né? Tem notas muito que são fortalezas da empresa e é muito bom a empresa saber o que está dando certo. Então, esse é o momento de você dar exemplos específicos sobre o que torna a sua empresa um excelente lugar para trabalhar e também o que precisa ser melhorado na empresa. Então, fica lá no final da pesquisa, a gente espera muito, convida que você reflita e que você traga aqui com o máximo de detalhes possível, que com certeza cada comentário é lido com muita atenção, com muito carinho, e inclusive aqui a gente tem no nosso algoritmo um sistema que bloqueia nomes próprios, então se alguém mencionar, por exemplo, a Daniele é uma excelente colaboradora, vai aparecer um asterístico no nome próprio ali, para evitar a identificação, né? Não tem como identificar, mas se aparecer no comentário alguém escrever sobre alguém, esse nome próprio fica censurado, porque o que a gente quer mesmo é saber o que e não quem. Com toda a pesquisa, a gente quer saber o que e não quem escreveu, de quem que veio. Não é caça às bruxas, né, como a gente fala. É um diagnóstico para que a gente possa trabalhar em cima dele durante todo o ano, tá? Então, essa é a estrutura da pesquisa. E quando você finalizar a sua pesquisa, ela só vai ser contabilizada como encerrada, ela só vai entrar para o resultado se clicar em finalizar e enviar. Tem como salvar e continuar depois, se você não conseguir responder, né, a pesquisa de uma forma contínua. E aí você pode voltar, fazer o login, terminar, revisar respostas, mas quando terminar tem que clicar em finalizar e enviar. Ok? Então esse é um lembrete importante. E agora chegamos nessa parte aqui que também traz dúvidas, né, para algumas pessoas, que é a confidencialidade da pesquisa. Então eu quero reforçar aqui o primeiro ponto, que sim, a pesquisa é 100% confidencial. Né? Nós temos aí, como eu falei, autoridade no mundo do trabalho, globalmente, credibilidade e confiança, que a gente trabalha exatamente com a confiança, né? O nome da pesquisa chama Índice de Confiança. Então, é inegociável para o GPTW. Nosso sistema não fornece, mas se fornecesse, a gente não entrega para a empresa, né? A gente só entrega os dados consolidados, tá? Vou explicar um pouquinho nos próximos itens como que a empresa recebe esse resultado. Mas antes disso, pessoal, a pesquisa é um convite para vocês. Hoje eu estou aqui para convidá-los, incentivá-los. É um investimento que a empresa faz para que vocês falem, né? Pontuem não só o que precisa ser melhorado. Reforço isso também. É muito importante a gente saber o que está dando certo, né? A empresa saber o que está dando certo. Mas é um convite, você não é obrigado a responder. E, inclusive, esse ano, nós convidamos, né, temos uma diretriz de convidar todas as pessoas da organização, independente do tempo de casa. Nos anos anteriores, normalmente a gente tinha possibilidade de fazer um corte, né, a partir de 3 meses de casa, a partir de 6 meses, porque muitas pessoas que chegam acabam tendo, assim, a percepção de que não conseguem avaliar, né? Tem pouca experiência ainda dentro da organização. E olhando para a nossa metodologia, que é o For All, que é incluir todos, a gente também teve essa evolução de incluir todas as pessoas na pesquisa, e já que nenhuma resposta é obrigatória, você não precisa responder tudo,
Se você acha que não tem tempo suficiente para avaliar alguma coisa que está ali, vou dar só um exemplo, tá? Nós temos uma afirmativa na pesquisa que é: acredito que a quantia que recebo pela participação nos resultados é justa, né? E se refere a PLR, cada empresa tem uma nomenclatura, PPR, bônus, às vezes a pessoa entrou e nunca teve, né? Não chegou ainda o período dela receber essa bonificação, esse PPR. Como que eu vou avaliar? Então, fique à vontade para não responder. Nenhuma pergunta é obrigatória, assim como a pesquisa não é obrigatória. Mas nós reforçamos aí o protagonismo, né, de participar e construir esse excelente lugar para trabalhar é um papel de todos. Então, quando você fala, você está contribuindo, mas nenhuma resposta é obrigatória, ok? A forma que a empresa recebe, né, esses resultados, a gente fornece as respostas consolidadas, né, em grupos com 5 respondentes ou mais. O que significa isso, pessoal? Se vamos supor que tem uma área da empresa financeiro, um exemplo, que tenha 10 pessoas no financeiro. Se dessas 10 pessoas, só 4 pessoas respondem, nós não temos o resultado de satisfação, né, do financeiro, porque nós precisamos de grupos maiores para proteger a confidencialidade das pessoas. Então, essas 4 respostas, elas entram para o resultado como um todo, mas nós não temos ali o índice de satisfação, né, a favorabilidade dessa área. Então, a empresa recebe o número de respostas no total, a gente chama de adesão, qual foi a adesão da pesquisa, e as respostas consolidadas ali por grupos maiores do que 5 respondentes, tá? E a empresa não recebe, né, até porque o nosso sistema também não traz a resposta individual de nenhum login, de nenhuma pessoa, nomes de quem respondeu a pesquisa, e somente, como eu falei ali, né, o número de respostas total, pelos recortes que a gente tem na pesquisa, tá? Podem surgir dúvidas, inclusive, que às vezes as pessoas não são confortáveis de perguntar na hora da palestra, né? Nós temos um canal, que é o mesmo canal que eu divulguei ali o e-mail, né, para problemas de acesso. Vocês também podem enviar dúvidas de confidencialidade, que a gente vai responder aí com toda atenção, com todo cuidado, cada dúvida que chegar sobre esse tema, ok? Alguma pergunta nessa frente da confidencialidade, pessoal? Não, Dani. Ok, então agora eu quero relembrar as regras da pesquisa. Essas regras a gente deixa muito alinhado com o time de pessoas, que é quem conduz a pesquisa, quem divulga, né, os resultados depois. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês também. O GPTW realiza auditorias durante e após a pesquisa. E tudo isso aqui, pessoal, não é permitido durante a pesquisa, ou no pré-pesquisa, né, durante a comunicação, e eu queria compartilhar com vocês. Então, ninguém pode influenciar ou dificultar a liberdade das pessoas nas respostas da pesquisa. O que significa isso? Você escolhe, né, tem a escala lá, Likert, né, você escolhe o que você quer colocar. Né, a gente não pode falar, olha, aqui é mais positivo, se você clicar aqui, e é melhor responder positivamente, porque isso vai ser melhor para a empresa, vai ser melhor para vocês. Não, todos têm a liberdade de responder como quiser, tá? Não pode reunir as pessoas para preenchimento do formulário. E eu quero já tirar uma dúvida que vem muito, porque tem muita, o caso de vocês, inclusive, tem empresas que são fábricas, que têm área operacional, que as pessoas não têm computador, e aí responder do celular pode ficar muito difícil, pequeno. E a empresa pode disponibilizar um local com computadores para que as pessoas respondam. Isso pode fazer. O que não pode é marcar um horário. Ó, pessoal, agora é a nossa vez, vamos todo mundo lá responder a pesquisa. Não, tem que ter um lugar disponível e avisar as pessoas, pessoal, quem quiser responder a pesquisa, na sala tal tem computadores disponíveis para que a pesquisa seja respondida, tá? Não pode oferecer prêmios, né, para quem responder a pesquisa ou para quem responder positivamente, atrelar a PLR dos funcionários não líderes à avaliação da pesquisa, insinuar a possibilidade de punição, então, se a empresa não for certificada, pode acontecer isso. Na comunicação, né, da liderança, não pode ter esse tipo de insinuação,
tá? Em relação à certificação ou colocação no ranking. Entregar brindes para quem respondeu, pressionar as pessoas, ou seja, cobrar individualmente, né? Fulano, você já respondeu a pesquisa? Não pode fazer isso, tem que convidar como um todo, reforçar a participação, não tem nenhum problema. Quando vai chegando nos dias finais da pesquisa, às vezes a comunicação intensifica, né? Pessoal, é importante, vamos responder, sempre como um todo, tá, pessoal? Pedir comprovação de resposta, não pode também. E vocês, quando responderem, às vezes é automático, a gente quer avisar, né, que fez, e mandar um print. Não precisa também. Você respondeu? Não precisa avisar que já respondeu, dar joinha, tá? Não precisa disso e nem explicitar ou influenciar o tipo de resposta, né? Isso eu já até adiantei aqui. Falar qual que é considerada positiva para a média da pesquisa, tá? Deixar as pessoas livres para responder. E se acontecer qualquer coisa, a gente tem um canal de auditoria também, além da auditoria que é feita, né, durante a pesquisa, no próprio sistema do GPTW, a gente tem esse e-mail para denúncia, que é auditoria@gptw.com.br, ok? E para finalizar nosso bate-papo aqui e abrir para mais comentários e mais dúvidas se houverem, eu quero reforçar que o envolvimento de todos é essencial, né? É fundamental. Então, a construção de um ambiente melhor para trabalhar, de um bom ambiente de trabalho, é de todo mundo, não só do time de gestão de pessoas, não só dos líderes, mas também dos colaboradores, de todos, né? Então, o time de gestão de pessoas, eles se envolvem mais com a pesquisa, porque eles customizam a pesquisa, comunicam, fazem as devolutivas, mas eu quero fortalecer aqui o papel da liderança, que é estimular, né, convidar as pessoas para participar, falar sobre a importância da pesquisa. Quando receber os resultados, né, da sua área, por exemplo, tratar isso com muito cuidado. A gente reforça que é a percepção das pessoas é o resultado da pesquisa. Então, envolver as pessoas, escutar mais, né, executar o plano de ação é essencial como papel da liderança. E os colaboradores também têm o papel aí de participar conscientemente, então avaliar com cuidado. A gente até diz, né? Separa um tempinho, não faz correndo, porque é muito importante a gente ter a percepção real de vocês, tá? E contribuir aí para esse processo de construção de um excelente lugar para trabalhar, tá? Então, com tudo isso que eu abordei aqui, eu encerro a minha fala, com o canal aberto para mais esclarecimentos, né, pelos canais que eu divulguei. E agora queria ouvir se tem algum comentário, alguma dúvida de vocês que estão aqui ao vivo comigo. Eu queria aproveitar, Dani, porque a gente vai estar partilhando, né, este vídeo que está sendo gravado com toda a Uhum, organização. E a gente tem um histórico muito bonito da construção dessa parceria com a GPTW, mais ainda com a ideia de onde surgiu e o porquê a empresa investe em engajamento. uhum, Então, a gente está trazendo mais uma ferramenta que em breve vai ser divulgada e difundida de uma forma mais constante e perene, mas focando agora na GPTW, que nós temos 2 semanas para responder, gostaria de uhum, fazer um convite, aproveitar essa gravação para fazer um convite. A nossa participação histórica nos últimos anos tem sido acima de 90%. 92%, 94%, 97% de participação. uhum. Isso é um índice extremamente satisfatório, verdadeiramente satisfatório da gente saber, porque significa que as pessoas estão se fazendo ouvidas. E é esse o nosso intuito, né? Ao longo, vai ser a 6ª pesquisa de PTW, até o ano de 2024, até a última pesquisa, já havíamos tido 160 melhorias de ações de engajamento. E o que eu quero dizer com isso é que é uma constante. Se a gente olha lá para trás, o que era a empresa e o que é hoje, muita coisa já melhorou. Temos uma jornada, queremos a corresponsabilidade, que é exatamente o seu último slide, a gente está trabalhando isso internamente, né? Uma parte é do colaborador, uma parte da organização e outra parte da liderança. E a forma que nós temos de mostrar a nossa parte é nos fazendo ouvir o que é bom, ouvir o que tem para melhorar, e essas duas
Esses dois braços que eu costumo dizer, eles precisam ser fortalecidos, não só aquilo que precisa melhorar. A gente não pode olhar só o indicador vermelho, a gente tem que olhar o verde também. Então, fica o convite, e a gente quer lançar um desafio também. Historicamente, o que a gente tem na Schwarz? A gente, na primeira semana, bate rapidamente 50%, 60% de participação. Isso é muito legal. E Muito aí, legal. o restante, que vai de 50 a 90 e tanto, só no último dia. Uhum. Faz o coração da gente tremer. Aquele time que deixa para a última hora, né? Quase metade da organização deixa para fora. Então, a gente, para o último dia, né? Então, a gente quer efetivamente fazer esse convite, esse estímulo, para que todos se façam ouvir o quanto antes e que a gente tenha uma participação efetiva, com todos os critérios que você mencionou. Para a gente, o selo é só uma consequência, e sim o que a gente pode fazer para melhorar e saber que isso é um processo contínuo. E muito obrigada pela parceria, obrigada pela palestra, obrigada por compartilhar esse material. Estaremos divulgando internamente também. Perfeito. Luciana, obrigada. Leonardo, Giovana, Samira e Luciana que estão aqui comigo. E boa pesquisa a todos os Obrigado. colaboradores da Schwarz. Obrigada pela parceria. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.